Olá, meus irmãos, graça e paz. Esta é mais uma edição da Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Aldeia, que fica no município de Camaragibe, aqui no estado de Pernambuco. Dessa vez nós iremos estudar a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Esta epístola de Pedro, ela foi escrita com um propósito de fortalecer os crentes da Ásia, fortalecer aqueles irmãos que estavam passando por várias perseguições por conta de terem aceitado a Jesus, por conta de terem seguido o Evangelho, abandonado as suas crenças anteriores e passado então a seguir o Evangelho de Jesus. Na verdade, essa carta é um verdadeiro manual de como enfrentar as adversidades da vida, de como enfrentar as tribulações. Pedro vai orientar os irmãos a como eles poderiam ficar firmes diante daquela adversidade. Na linguagem da psicologia, eu diria que esta carta seria um manual de resiliência. Por quê? Porque resiliência é exatamente você, apesar das tensões, das pressões da vida, você conseguir ficar firme, você conseguir se reequilibrar depois de uma grande pressão, depois de uma grande dificuldade. Então, essa seria um manual de como desenvolver resiliência. Mas nós vamos dar um título à nossa aula, que esse vai ser Como enfrentar as adversidades da vida e permanecer firme, ou se reequilibrar depois das pressões, depois das dificuldades que todos nós passamos. Creio que esse é um momento bem oportuno para aprendermos sobre isso, para ver como que eu posso desenvolver essa resiliência, essa capacidade de estar forte, estar firme, se reequilibrar. Porque o mundo inteiro está passando por muitas dificuldades. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por perda de amigos, perda de irmãos, perda de familiares, de entes queridos, perda de emprego, perda da esperança de o que vai ser depois que tudo isso passar, se vai passar, né? Então esse é um bom momento para nós aprendermos sobre como enfrentar as adversidades da vida. Eu quero começar falando algo que todos nós já sabemos. É que as adversidades, ela não faz acepção de pessoas. Quando Jesus falou sobre as duas casas, uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia, a respeito daqueles que obedecessem ou não os seus mandamentos, ele disse que os ventos e as tempestades bateriam nas duas casas. Então, ele já está dizendo desde o início que as adversidades, as tribulações, as aflições, ela pode e ela atinge a todos. E Pedro vai dizer isso de uma outra forma, com uma outra roupagem. E eu quero ler com vocês o versículo 15 e 16, que é onde eu observo essa característica da adversidade. Pedro diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete nos negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Você percebe que tem as aflições e as tribulações, mesmo com aquele que obedece, que faz o bem, que pratica o bem? Porque Pedro diz, mas se padece como cristão. Então, esses padece como cristão são as pessoas que aceitaram o Evangelho e procuram seguir a vontade de Deus. Mas ele diz assim, não padeça vocês como homicida. Então é o contrário, são as pessoas que praticam o mal, praticam aquilo que é contra a lei, aquilo que é errado, não apenas contra a lei de Deus, mas contra a lei dos homens também, porque tem homicida, ladrão, malfeitor. E Pedro está dizendo que ele esperava, Esperava que os irmãos não estivessem sofrendo por causa disso, mas que sofressem por causa do cristianismo, ou seja, por terem aceitado e estiverem fazendo a coisa certa. Então a gente percebe aí que as adversidades, ela realmente não faz uma acepção das pessoas. Ela não escolhe as pessoas. Nós podemos ver criancinhas sofrendo num leito de hospital, nós podemos ver pessoas idosas sofrendo, assim como podemos ver jovens, pessoas que fizeram tantas coisas boas e acabam passando também por adversidade. Porque o sofrimento, aliás, as adversidades, as tribulações, as dificuldades da vida, as tensões e pressões da vida, ela não tem
ela não faz acepção de pessoas. Ela chega para qualquer um, para aquele que tem a sua casa na rocha e para aquele que tem a sua casa na areia. Se sabemos que as adversidades, elas chegam para todos, nós estamos incluídos nesse todos, então é preciso a gente saber como é que eu posso me preparar para a adversidade. Como é que eu posso estar pronto para poder me reequilibrar diante das tribulações, diante das dificuldades da vida. E é isso que nós vamos aprender aqui. É isso que Pedro vai desenvolver por todo esse capítulo. Vamos ver lá no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 4, o que é que ele fala e que eu posso dizer que é a nossa principal maneira de enfrentar a adversidade. É uma arma que ele vai falar. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Você pode perceber que Pedro, ele usa uma metáfora. A metáfora de que as adversidades, as tribulações, as dificuldades, sejam elas quais forem, na verdade é uma batalha. E se ela é uma batalha, nós somos os soldados. E se somos soldados, nós temos que nos preparar para a batalha. Você já imaginou um soldado chegando na batalha, na guerra, diante de uma guerra, desarmado? Ou então, sem conhecer a arma que vai usar, sem se preparar? Imagine um soldado chegando na batalha, usando uma metralhadora, sem ter a menor ideia de como ela funciona. Certamente vai atingir os próprios companheiros, ou ele mesmo, não é? Então, por isso que nós precisamos nos preparar para a batalha. E quando Pedro diz que ele fala aqui, né, sobre nos armar, ele também está dizendo que as adversidades, as tribulações, na verdade, é uma batalha. E eu digo para você, é uma batalha capaz de deixar muitas pessoas caídas e de nos deixar caídos se nós não estivermos devidamente preparados. Por isso que a gente encontra tantas pessoas caídas depois de uma adversidade. Pessoas que não conseguem se recuperar depois de uma grande tribulação e às vezes até depois de tribulações menores, né? Então é preciso nós conhecermos uma arma e nos prepararmos no uso dela, treinarmos o uso dela. E Pedro vai dizer que arma é essa. E acredite, é uma arma muito poderosa. Até mais poderosa do que uma metralhadora e do que um fuzil, acredite. Mas nessa batalha é uma arma diferente. Pedro diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento de Cristo. Em outras palavras, eu poderia dizer: armai-vos com a mente de Cristo. E você pode perguntar: então, o pensamento, a mente de Cristo é uma arma? Sim, pensamentos é uma arma. Sabe por quê? Porque as batalhas, as nossas grandes adversidades, ou mesmo as pequenas do dia a dia, elas acontecem, na verdade, dentro da nossa mente. Por isso que o pensamento é uma arma. Por que eu digo que pensamento é uma arma? Porque Pedro está dizendo para se armar com o pensamento. Eu vou repetir, essa batalha acontece em nossa mente. A nossa mente é, na verdade, um campo de batalha. Eu vou explicar por quê. As nossas dores, os nossos sofrimentos, elas dependem da interpretação que nós fazemos dos fatos. E é óbvio que eu não estou me referindo a dores físicas, né? Porque a dor física não depende simplesmente da interpretação de um fato, nós estamos sentindo. Mas a maioria dos nossos sofrimentos com relação às coisas que acontecem ao nosso redor, às coisas que acontecem conosco, uma palavra que uma pessoa diga, certo? Que começa a fazer aquela contrariedade dentro da nossa mente, na verdade é porque por conta da interpretação que nós damos às situações. Você quer ver um exemplo? A morte de uma pessoa é uma perda realmente muito grande e causa muita dor. Mas vamos pensar o seguinte: se você acredita na ressurreição, se você acredita no céu, se você acredita que quando nós morremos, nós estamos descansando nos braços de Deus. Veja, você crê em tudo isso, mas quando vem a morte de um ente querido, você se desespera, você se descontrola, acha que o mundo acabou, que não tem mais o que viver.
Veja se não é uma interpretação de algo que você diz que acredita e é uma interpretação que não está correspondendo com aquilo que você diz que acredita. Não é assim? Então é óbvio que dá saudade. A perda de um ente querido machuca, dói, certo? Mas se você tem a consciência de que ele está num lugar melhor, descansando, como vai ser esse sofrimento? Vai ser diferente. A interpretação que você dá a esse fato vai ser diferente. E aí o seu sofrimento também vai ser diferente. Porque a partir do momento que você interpreta o fato dessa forma, o consolo, de uma certa forma, chega até você mais rápido, não é? Então, por isso que Pedro está dizendo que nós devemos nos armar do pensamento, porque o pensamento, ele depende da interpretação dos fatos, e isso é o que vai nos dar suporte para estarmos mais firmes diante das adversidades da vida. Eu posso usar como exemplo também a perda de um emprego. Se você sabe que Deus é o seu socorro, se você sabe que Deus, pelo menos se você acredita que Deus é aquele que não fecha uma porta sem abrir outra, você perdeu o seu emprego, está sofrendo, mas vai se desesperar? Não, por quê? Porque você crê que Deus é aquele que vai te socorrer. Então, quando eu interpreto um fato a partir de uma visão diferente, o sofrimento vai ter um peso diferente. E eu diria um peso menor, a partir de como você interpreta. Se você perdeu o emprego e ficou desesperado, acreditando que vai passar fome, que vai passar uma grande necessidade, então, por óbvio, o seu sofrimento vai ser muito maior. Então, essa é uma batalha que acontece dentro de nossa mente. E é por isso que Pedro está dizendo: arme-se com o pensamento de Cristo, arme-se com a mente de Cristo e, consequentemente, arme-se com a atitude de Cristo. E como então vamos conhecer essa arma? Já que o soldado deve conhecer e treinar a arma. Como é que eu posso conhecer quais foram os pensamentos de Jesus? Observando as atitudes de Jesus, que foram registradas no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. Todos esses evangelhos que estão na Bíblia, eles registram quais foram as atitudes de Jesus. E a partir da observação das atitudes de Jesus, eu vou saber quais atitudes, aliás, quais pensamentos e que atitudes eu devo tomar também no meu dia a dia, na minha vida. E Pedro, como conviveu com Jesus, ele vai dar um destaque a todas essas atitudes que nós devemos ter diante das adversidades. No nosso dia a dia, colocando em prática, e isso vai nos ajudar, contribuir para o nosso fortalecimento, para que quando as adversidades chegarem, ou mesmo quando as pequenas, no nosso dia a dia, nós tenhamos força capaz de reequilibrarmos e ficarmos firmes e ficarmos até alegres. Vamos então conhecer quais foram essas atitudes de Jesus que Pedro deu destaque nesse capítulo 4, tá certo? Então nós vamos começar com uma atitude que está registrada no versículo 7. Diz assim: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Duas atitudes: sede sóbrios e vigiai em oração. Eu quero começar falando sobre vigiar em oração. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior sobre isso. E Pedro, certamente, nas andanças com Jesus, ele observou isso muito claro. Veja o que está registrado lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Nós lemos que ele se levantava muito cedo, ainda escuro, saía para um lugar deserto e ali orava. Isso foi Marcos quem registrou, mas certamente Pedro deve ter observado. A vigilância em oração. Jesus estava sempre orando. Eu acredito que é impossível nós estarmos firmes, estarmos fortes diante de uma adversidade se nós não estivermos num contato diário com o nosso Criador. E orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. É falar com o nosso Pai. É ter intimidade com Ele. Você não precisa ter medo de Deus. Você precisa ter coragem de chegar e colocar para Ele o que está dentro do seu coração. E isso é orar.
Não tem como você passar por uma adversidade, não tem como você enfrentar uma adversidade se você não desenvolver esse hábito de oração. E ser de sóbrios, né? Pedro também vai dizer que nós devemos ser sóbrios. O que é a sobriedade? A sobriedade é a serenidade. Isso tem a ver também com o domínio próprio. O domínio próprio nós sabemos que é um fruto do Espírito. Aliás, é uma parte do fruto do Espírito, né? O domínio próprio é fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem desenvolve em nós. O fruto dá-nos galhos. Jesus Cristo disse que Ele é a videira e nós somos os galhos da videira. É impossível o galho da videira dar um fruto da uva se ele não estiver ligado à videira. Da mesma forma, nós não podemos desenvolver em nós o domínio próprio se eu não estiver ligado com o meu Criador. E para isso eu tenho que desenvolver o hábito da oração, o hábito de conversar com Ele, para poder desenvolver essa capacidade de domínio próprio. E aí vem o versículo 8 e 9, que é mais uma atitude que Pedro observava em Jesus e que nós já sabemos, porque Jesus fala isso muito claramente em suas palavras registradas. Pedro observava essa atitude em Jesus e ele vai nos dizer que também devemos nós desenvolver, nos armar com essa atitude de Cristo. Está registrada lá no versículo. Vamos lá. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. 2 pontos aqui também. Amar e ser hospitaleiro. Um também está ligado ao outro. Mas eu quero destacar, o amor cobre multidão de pecados. O que isso significa? Isso tem a ver com perdão. Perdoar é algo que nos fortalece, nos engrandece. E, ao contrário disso, alimentar a ofensa é algo que nos enfraquece. Muitas pessoas que guardam mágoas dentro do seu coração, que guardam ofensas, que alimentam inclusive a ofensa, que alimentam vingança contra o outro, e quando não pensa em se vingar, mas guarda aquela mágoa, essas pessoas elas são fracas diante da adversidade. Elas não conseguem enfrentar nenhuma tribulação. Primeiro porque a ofensa guardada por muito tempo pode trazer, inclusive, doenças físicas. Doenças que se chamam psicossomáticas, né? Os médicos falam em doenças psicossomáticas. É resultado de quê? Resultado de muita mágoa guardada dentro do coração. Então aqui Pedro realça isso, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. E ele destaca aqui, sede hospitaleiro. E aqui eu quero falar, hospitalidade, meus irmãos, não é somente você trazer alguém para sua casa e hospedar por um dia ou 2. Hospitalidade tem a ver com acolhimento, acolher aquela pessoa com amor, né? E nós fazemos isso muito bem quando nós trazemos uma pessoa para casa, né? Queremos hospedar uma pessoa, um amigo, nós tratamos ela bem, forramos a melhor cama, aliás, forramos a cama com o melhor lençol, oferecemos a melhor louça, não é? Os melhores talheres para aquela pessoa, porque nós queremos tratar bem, nós queremos acolher, mas a gente também precisa aprender a acolher aquela pessoa que convive conosco diariamente. Tratar aquelas pessoas que estão conosco como hóspedes, já que somos hospitaleiros. E aqui uma coisa está ligada à outra, porque Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados e o amor acolhe a pessoa. O amor nos torna pessoas acolhedoras uma das outras. E Pedro escutou uma história de Jesus que demonstra muito bem isso. É a história do filho pródigo. O filho pródigo saiu, pediu a herança a seu pai e saiu, gastou toda a herança, certo? Tudo que o pai deu, e quando voltou sem nada, sem nenhuma condição, o que foi que o pai fez? Qual foi a atitude do pai? O pai o abraçou, o amor o acolheu. O amor cobriu a multidão de pecados do filho pródigo e o amor acolheu aquele filho da melhor forma.
Então, esse é um exemplo que Jesus dá a respeito disso aqui. E essa é uma atitude que nós devemos ter. Amar, porque o amor cobre multidão de pecados, e ser acolhedor. Aceitar aquela outra pessoa, apesar das diferenças. No versículo 10, Pedro vai falar uma outra atitude que ele observou muito em Jesus. E todos nós já sabemos, mas vamos ler. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir. Outra atitude que Pedro observou em Jesus, outra atitude que nós devemos ter diante das adversidades, aliás, para nos fortalecer para as adversidades, para as contrariedades. E Jesus também foi um grande exemplo disso. Veja lá o que diz Marcos, no capítulo 10, versículos 44 e 45. Ele diz o seguinte: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus foi aquele que veio servir ao homem. Você lembra da história lá, quando ele foi lavar os pés dos discípulos? Foi uma forma de demonstrar um serviço, a humildade. Nós devemos nos armar com esse pensamento de que servir o outro nos traz benefícios. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por alguma adversidade, faça o seguinte: se desligue dos seus problemas e sirva um ao outro. Se ocupe em ajudar o outro, se ocupe em servir o outro, se ocupe na necessidade do outro. E você vai ver como isso vai lhe fazer bem. São muitos exemplos. Inclusive, a neurociência mostra como servir ao outro faz bem para você e faz você se tornar mais firme, mais forte diante de uma adversidade. E há ainda uma última recomendação de Pedro. Ele diz: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso está no versículo 12. Mas alegrai-vos. Aqui também duas coisas. Não estranhar a adversidade. O que significa isso? Significa que você não deve se surpreender com a adversidade. Inclusive no versículo 1, Pedro diz: já que Cristo sofreu, armai-vos do mesmo pensamento. Por quê? Porque Cristo sofreu, porque nós somos diferentes. A palavra de Deus diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós não somos superiores a Cristo. Se Cristo sofreu, você acha que nós não estamos sujeitos a isso? Se Cristo passou por tribulações, seríamos nós diferentes como os discípulos dele? Não. Nós não devemos estranhar as adversidades, até porque nós já sabemos que as adversidades vêm a todos. Todos estão sujeitos a sofrimento. Se nós estamos aqui nesse planeta, também estamos sujeitos a isso. Não é porque sou boa ou sou ruim que a adversidade vem. Então, nós não devemos estranhar, porque quando a gente estranha a adversidade, acontece uma coisa dentro de nós. Nós ficamos com raiva de Deus. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus está agindo errado. Veja o pensamento de Jó, quando ele sofreu. Jó é aquele sofredor que perdeu família, perdeu bens. Veja o que foi que ele disse a Deus quando ele estava passando por essa adversidade. Jó capítulo 10 diz assim, olha: estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente, minha alma amargurada precisa se expressar. E aí preste atenção nas palavras que Jó vai dizer. Direi a Deus, veja o que é que ele vai dizer a Deus: não apenas me condenes, dize-me que acusações tens contra mim, que vantagens tens em me oprimir? Por que me rejeitas se sou obra das tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Você está vendo o que aqui Jó está falando? Jó está julgando Deus. Ele está dizendo, por que você está me condenando, está me machucando, está me oprimindo, se eu sou uma obra das tuas mãos? Se eu sou tão bom, se eu sou bonzinho? E aquela pessoa ali, aquela pessoa que é perversa, você está deixando viver uma boa vida. O que Jó está fazendo? Julgando Deus. A criatura sai da posição de criatura para julgar o Criador. Quando nós estranhamos as adversidades, esse é o tipo de pensamento que vem sobre nós.
e nós ficamos com raiva de Deus. Alguma vez já experimentou isso? Ficar com raiva de Deus? Agora deixa eu perguntar. Você gosta? Você se sente à vontade junto de uma pessoa quando você está com raiva dela? É impossível. E aí o que vai acontecer se você fica com raiva de Deus? Você vai se afastar dele. E se você se afasta dele, o que vai acontecer também? Você não vai receber o consolo de Deus para aquele momento de sofrimento, para aquele momento de dor. Então aqui esse conselho de Pedro. Não estranhe a adversidade. Quando ela chegar, não fique surpreso. Ao contrário, o que é que Pedro diz? Alegre-se. Alegrai-vos diante da tribulação. E aí você pode até pensar assim, então Pedro fazia apologia ao sofrimento, apologia à tribulação, à dor? Não, não é isso. É a forma como nós devemos encarar o sofrimento que deve ser diferente. Eu quero ler para vocês algumas palavras de pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que tiveram experiência com Jesus a respeito da tribulação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, esse texto foi escrito por Paulo. O apóstolo Paulo diz: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todos esses textos aqui estão dizendo exatamente para nós nos alegrarmos diante das tribulações, diante das pressões, diante das dificuldades. Por quê? Porque nós vamos nos alegrar diante de algo que vai nos trazer até uma certa agonia. Porque as adversidades, as tribulações, as contrariedades, elas são verdadeiras fábricas de virtudes em nossa vida. Ela vai desenvolver em nós capacidades que de outra forma nós não conseguiremos alcançar. Por isso que Pedro vai dizer: não estranhe as adversidades, ao contrário, alegre-se. É o seu olhar para a adversidade que vai fazer com que você se alegre. Porque as adversidades, na verdade, são oportunidades de crescimento. Se você está passando por uma grande adversidade agora, se você está passando por uma tribulação, olhe para ela e veja nela uma oportunidade de desenvolver em você a capacidade de resistir às turbulências da vida. Estamos chegando ao fim do nosso estudo. Eu quero concluir lendo para vocês 2 versículos. O primeiro versículo se encontra no capítulo 29 do livro de Jeremias, versículo 11, diz assim: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para nós são os melhores pensamentos. E essa promessa que ele faz aqui, que é de para dar o fim que eu espero, isso nos faz querer nos agarrarmos com os pensamentos de Deus. Como eu posso ter o fim que eu espero? Qual é o fim que você espera? Eu sei, o fim que todos nós esperamos é um fim de vida feliz, de vida plena, de vida abundante. E aqui Deus está dizendo: como eu posso alcançar isso? Vivendo os pensamentos de Deus. Todos esses pensamentos que nós colocamos aqui, todas essas atitudes de Cristo que nós apresentamos aqui, isso faz parte dos pensamentos de Deus para nós. E ele diz: esses são os pensamentos que vai dar o fim que você espera. Uma vida plena, uma vida alegre, uma vida abundante. E eu quero ler ainda
Isaías capítulo 43, versículo 2, que diz o seguinte: quando passares por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessares rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. Essa é uma promessa de Deus para os seus filhos, para os israelitas e para nós que fazemos parte do novo Israel de Deus. Primeiro, Ele está sempre ao nosso lado. Jesus Cristo, quando saiu daqui, quando subiu aos céus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dentro de nós e ao nosso redor para nos ajudar, para segurar a nossa mão e dizer: eu te ajudo. Se eu tenho essa convicção, se eu tenho essa certeza, como eu vou enfrentar a adversidade? Na certeza de que eu vou ser vitorioso. Porque o próprio Jesus disse: eu venci o mundo. E quando ele diz eu venci o mundo, eu venci tudo que traz o mundo. As dores, as tribulações. Mas ele ainda faz uma outra promessa: quando atravessar rios, não se afogarás. E quando passar pelo fogo, não serás atingido, não serás queimado. Nós seremos capazes de passar pelas grandes dificuldades com um sorriso na boca, com alegria, porque nós temos essa promessa de quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Ao contrário, você já esteve visitando uma pessoa enferma, passando por uma grande dor, e ficou assim, se perguntando o que você diria àquela pessoa que estava passando por aquela dificuldade. E quando você chegou lá, aquela pessoa te confortou. Aquela pessoa ajudou você a superar uma dificuldade sua. Essa promessa aqui, cumprida na vida dessa pessoa. É assim que reage aquelas pessoas que confiam nessa promessa de Deus. A esperança se renova na vida dela, porque ela sabe que Deus sempre tem o melhor para lhe dar. Todas as coisas contribuem para o bem daquelas pessoas que amam a Deus. Essa é a promessa dele. E aqui nós encerramos. E que Deus possa aplicar esse estudo em nossa vida. Que nós possamos nos dispor a praticar todas essas atitudes de Cristo. Porque o resultado, com certeza, será a vida plena, a vida abundante que Jesus prometeu. Rios de água viva fluindo do nosso interior. Que Deus, pois, nos abençoe.